Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. O que nós observamos de importante nele? Assim que ele voltar para a minha tela, eu vou ficar muito feliz. Isso. Nós estamos aqui. Em 2022. Quando eu comecei a desenhar isso daqui, foi em 2016, 2017. Não imaginei que a gente fosse chegar em 2022 ainda nesse aguardo, mas se você parar para olhar os eventos que ainda precisam acontecer, que nós vamos listar aqui hoje, nós vemos que nós precisamos de um tempinho ainda. Apesar que Deus pode fazer tudo acontecer muito rápido. A Segunda Grande Guerra inteira foi em 7 anos, a primeira também. Quer dizer que tudo que precisa acontecer pode acontecer muito rápido, já que vai acontecer tudo junto, convergência, aceleração, intensidade, né? É de se esperar que seja um convergir mesmo de muitas coisas. Nós estamos, então, em 2022. Nós temos, dependendo da data que você usar, 7 anos para completar os 2.000 anos. Qualquer um desses anos aqui ainda é candidato. Depois disso, a gente fora e começa de novo, sem problema nenhum. Mas sabendo que a gente está muito próximo, né, nesses tempos. O eclipse que nós vimos anteriormente aqui, acontece aqui em 2024, e olha que interessante a data dele. É no Ano Novo Bíblico. É significativo por estar numa data de festa bíblica. Essa semana eu ouvi falar desse WEF, World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. Teve uma reunião em outubro, se não me engano, desse ano, com um negócio que chama Foco Futuro 2025, em prol de um avanço na identidade digital. Isso nós vamos estudar, tudo que foi dito, que é relevante para nós, ou no próximo não, ou nos sinais 3 ou 4. Está na nossa agenda aqui, estudar o que significa isso, mas que até 2025 estamos totalmente digitalizados em termos de ter tudo na palma da mão, no celular, num dispositivo eletrônico. E aí você ouve coisas como os protestos na China, que algumas pessoas foram protestar porque o povo não estava trabalhando, estava morrendo de fome, e eles saíram às ruas para protestar, e alguns vieram de outras cidades. E como eles já estão totalmente digitalizados, no telefone deles, eles têm a permissão para entrar ou sair do trem. E aí, eles que estavam indo, porque se averigou pelas suas mídias sociais e comunicações pessoais, que eles estavam indo para se revoltar, para fazer uma passeata, vamos dizer. Quando eles foram sair do trem, o aplicativo de saúde deles negativou e eles não puderam sair do trem. Cenas dos próximos capítulos vai acontecer em algum lugar perto de nós. Vai chegar até aqui. Nós esperamos que não, mas é para isso que caminha, e a agenda deles é que tudo esteja digitalizado até 2025.
É um combate à desinformação, mal informação, informação, tudo que você pode imaginar, mas com o foco de poder manipular a sua vida quando eles quiserem. Sabendo que hackers existem, sempre vão existir, e sempre vai ter alguém que consegue burlar o último sistema de segurança. Agora repare que interessante o calendário chinês. 2026, ano da serpente. 2027, ano do cavalo. 2028, ano do bode. 2028 e 29, mais um ano Shemitah. Margem de erro. Aqui embaixo que eu coloquei em amarelinho, que eu não sei se tem na de vocês, talvez não. Precisa? Para longe? Você está me ouvindo respirar, é isso? Eu acho que você vai... Mais que isso, eu tenho medo de entortar ele. Para trás? Pode, deve, que eu não vou saber fazer. Margem para erro de 3 anos, porque, como eu disse, não sei que ano Jesus morreu de fato. E aí eu coloquei essa margem aqui. Mas aos alvos, a agenda do inimigo, ela meio que bate. Ele está tentando andar dentro da margem do que ele sabe que tem pouco tempo. Como ele vê Deus agilizando, ele vai tentar correr atrás da coisa para tentar chegar na frente. Lógico que nós sabemos que ele já é perdedor. Não tem ninguém, né? Para Jesus não tem ninguém. Mas é interessante a gente saber, eu preciso popular esse anexo, na verdade. Faz bastante tempo que eu não mexo nele em termos de procurar os próximos eclipses e etc. Mas deu para o que a gente precisava falar aqui hoje. Voltando ao nosso andamento de Mateus 24. Lembrando, a última coisa que nós vimos é que tudo que veio antes é princípio das dores. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, epidemias, revoluções, coisas espantosas, grandes sinais nos céus. Não só um eclipse ou uma festa bíblica. Sinais grandes nos céus que não sei muito bem especificar o que sejam, mas coisas que nós não temos visto ciclicamente, anualmente. Vamos entender as dores de parto da medicina? Quais são as fases do parto? Porque se Deus disse que nos últimos dias seriam como uma mulher em dores de parto até a sua vinda, como é que a gente entende isso com a ajuda da medicina? Quais são as nossas fases? As fases das dores de parto são concepção, gestação, fase latente. Essa fase latente são os princípios das dores. Fase ativa, rompeu a bolsa, começa o trabalho de parto. Expulsão, nascimento e dequitação. Por que eu estou falando agora se está escrito no meu slide para vocês acompanharem comigo? Concepção é a junção do esperma e do óvulo. Gestação é o período de 9 meses de desenvolvimento do feto. No ventre da mãe, esse feto é uma pessoa, certo? Uma pessoa que já veio designada por Deus, já tem um espírito ali, já tem uma alma ali. É uma pessoa, lembre-se que você um dia passou por essa fase. Graças a Deus que você chegou até o fim e nasceu. Obrigada, Jesus. Fase latente, temos o princípio das dores, as dores falsas, como alguns chamam, e elas acontecem antes do rompimento da bolsa. Depois que a bolsa rompeu, nós entramos na fase ativa do trabalho de parto. Agora, essas dores são diferentes. Essas dores vão ser... como é que é a palavra? Tem um ritmo.
e elas vão se aproximando, elas não são a esmo, como no princípio das dores. Teve um terremoto, um tsunami, não. Ela vem com uma intensidade, ela vem cronometrada, cada vez mais curta, mais forte, com intervalos, isso. O bebê, ele não passa daqui para cá, né? Ele passa por é um processo, vai passar pelo canal de nascimento. Dentro dos últimos dias, nós temos um momento em que o bebê passa pelo canal de nascimento, isso se chama expulsão, é a saída do bebê, até o momento que ele está totalmente do lado de fora. Mas para o útero, não acabou ainda. Precisa ter ainda uma limpeza. Aquilo que acomodou o bebê por esses 9 meses tem de sair para fora também. Tem mulher que morre porque a curetagem não é feita direito, não limpa tudo, fica lá dentro e apodrece. Não pode, tem que tirar tudo. No processo da segunda vinda de Cristo, todo ele, nós vemos um reflexo de todas essas etapas das fases do parto. E nós estamos nesse momento falamos de princípio de dores, as dores que são antes, creio eu que antes da semana tribulacional. Princípio de dores, creio eu, isso não é um absoluto. Cada teólogo, cada estudioso vai colocar num lugar. É uma maneira de nós entendermos o processo. Não é algo que é um absoluto. De novo, só para lembrar, o tempo que nós estamos em observação aqui. Estão vendo essas linhas amarelas aqui? Esse é o tempo da semana tribulacional. Tá? Metade disso é a grande tribulação. Então, tudo que você vê daqui para trás é antes do fim. Tudo que você vir na nossa nomenclatura, do sinal de Apocalipse 12, de 23 de setembro de 2017 para frente, é princípio de dores. Mas o parto, o trabalho de parto, ainda não começou. Lembre-se, é a minha nomenclatura, ok? Pode ser que não seja assim, pode ser que outras pessoas tenham outras tão válidas quanto. E eu diria que dentro do processo, dentro da semana tribulacional, eu diria que aí é o trabalho de parto. É algo mais intenso. Eu mudo de opinião de vez em quando. Faz parte de um estudo de algo que não é um absoluto nas escrituras e está no futuro. Mas vamos lá. Para entender. Isso é o que eu chamo de princípio de dores, é o que está a partir do sinal de Apocalipse 12, ou seja, 2017, porque foi um ano muito marcado por muitos sinais, e sinais importantes para o corpo e para o globo, para o mundo. E eu colocaria as dores de parto, de fato, dentro da semana. Fica difícil ver aqui, mas eu já desenhei, vocês já entenderam, né? Princípio das dores, fase latente, semana tribulacional, dores de parto, fase ativa. Semana tribulacional são 7 anos, os 7 anos da 70ª semana de Daniel. Daniel 9, 27. O que acontece antes do princípio, antes da semana tribulacional é importante para nós, porque entra nesse princípio das dores. Que guerras precisam acontecer? Que eventos estão nas escrituras que se encaixam aqui? Ideias. Aliás, a nossa conexão Apocalipse aqui poderia ser os selos, que são bem parecidos. Olha, guerras, pestilência, fome, terremoto, engano. E, de fato, na hora dos selos, isso vai ser intensificado. Mas que guerras podem acontecer aqui? Nós temos, primeiro, que Babilônia já está assentada sobre a besta. Talvez desde Nimrod, talvez desde a queda, não sei. Mas quando nós lemos no cenário de Apocalipse 17 que Babilônia vem assentada sobre uma besta, que são povos, tribos, línguas e nações, isso já está acontecendo aqui.
Ela já está, no início da semana tribulacional, ela já está nessa posição. É importante porque ela vai ser destruída antes do meio da semana. Então, nós precisamos saber que ela já está assentada. E parte das abominações dela é o beber do sangue dos mártires. A perseguição da igreja vai se dar pela mão de Babilônia inicialmente. Temos também as guerras a guerra do carneiro contra o bode de Daniel 8. Nós já falamos bastante sobre elas nos outros cursos. Nós temos um bode do ocidente, o carneiro da Pérsia dando marradas para o norte, para o Negev, para o ocidente. E esse carneiro que tem 2 chifres, um maior do que o outro, ele é desigual. Lembrando que o Império Medo-Persa, do urso, descrito em Daniel 7, o urso também está com 3 costelas na boca, ele está também lopsided, está de lado. Desculpa, lembrei, nada a ver, né? Mas lembrei disso, de repente tem alguma revelação aí. Essa guerra desse bode, que é o chifre grande, que na história a gente coloca para Alexandre o Grande, esse chifre é quebrado, depois que ele vence e destrói o carneiro, 4 chifres sobem no seu lugar, de um dos 4 sobe um quinto, que é o pequeno chifre do anticristo. Logo, alguma coisa tem bode com o carneiro para os últimos dias, porque o anticristo vai sair desse pequeno chifre. É possível, então, que haja uma outra guerra. Irã, que quer conquistar todo mundo para o ocidente, e alguém venha desse ocidente para lutar contra o Irã. A Pérsia daqueles dias é o Irã de hoje. E juntando com essa guerra de Daniel 8, nós temos a guerra de Daniel 11, que não está aqui, mas o chifre que nasce do rei do norte, de Daniel 11, também é o chifrezinho do anticristo. Logo, esse bode do ocidente também é o rei do norte, de onde vai sair o anticristo. Como a gente quer saber quem é o anticristo, a gente precisa ficar de olho nesses cenários dessas guerras, de Daniel 8 e de Daniel 11. E a dança dos chifres, lógico, com toda a descrição de Daniel 7. Agora nós temos outras guerras, que não sabemos exatamente onde colocá-las, se elas estão dentro da semana tribulacional ou se elas estão antes da semana tribulacional. Aqui você está vendo que a semana tribulacional começa aqui, e essas guerras estão antes. Não é porque eu não consegui alinhar, é porque a intenção é que elas sejam visualizadas como pré-tribulação, como guerras que acontecem antes da semana tribulacional. Temos a guerra do Salmo 83, que algumas pessoas acham que já foi, na Guerra dos 6 Dias, ou até mesmo na Guerra da Independência de Israel. São as nações imediatamente ao redor de Israel, guerreando contra Israel. Temos ainda profecias da destruição da faixa de Gaza. Não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. E a destruição de Damasco, que já está meio que a caminho, mas ainda existe um Damasco, ainda existe uma Síria. E a guerra de Gog e Magog, que já começou, a descrição do texto da guerra de Gog e Magog vem desde antes de Israel se tornar nação. O texto fala que Israel se torna nação, e aí vai descrevendo várias fases até na guerra do Armagedon. Ela só vai culminar lá longe na guerra do Armagedon. Agora, isso tudo são coisas que podem ser antes da tribulação. Mas, e se não forem, talvez essas últimas aqui, elas estejam dentro da semana tribulacional. Faz diferença para a sua salvação? Não. Mas se você estiver observando sinais dos tempos, são guerras importantes para ficar de olho. E aí eu desci com elas aqui para baixo. A gente está na página 21 agora, eu acho, viu? Da sua apostila. Se não me engano, para quem tem a apostila aí,
vocês, sem prazo de validade. Eu coloquei, então, né, porque são guerras que a gente não tem certeza exatamente onde vão acontecer. Se elas estão dentro do segundo selo, que vai explodir a violência ainda mais, ou se elas estão antes preparando o cenário para a necessidade de um acordo ser fortalecido com muitos, para que o templo seja construído, a terra seja dividida e etc. Aí você tem ainda esse período, o que eu quero que vocês percebam, parece confuso, mas não é, tá? A semana tribulacional está aqui. Tá? Na metade do caminho você tem 3 anos e meio para um lado, 3 anos e meio para o outro, certo? Então você tem a grande tribulação na segunda metade da semana. É isso que está marcando esse parto aqui. A expulsão. Se o trabalho de parto começou no início da tribulação, pode ser. Eu até teve uma época que eu colocava o trabalho de parto começando justamente aqui, no meio. Como eu disse, não é uma coisa que a gente consegue, né? São inferências. Mas vamos supor que o parto, a expulsão, se o trabalho de parto começou no início da semana, você tem selo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem coisa caindo do céu, você tem a guerra celestial entre Miguel e Satanás, a segunda queda de Satanás, você tem guerras, fome, mas tudo potencializado e globalizado. Se isso já é um trabalho de parto, porque já está num ritmo alucinantemente rápido, você só tem 3 anos e meio para fazer a convergência de todos esses sinais. Quando chega na abominação desoladora, explode a iniquidade. Aí vem juízo de trombetas, possivelmente, nesse momento, e aí começa o processo da expulsão do bebê, vamos dizer, numa coisa de dores de parto. E aí você tem 3 anos e meio de trombetas. Não mais o homem, agora, com as dores de parto antes dos selos, são coisas que o homem está participando. Nas trombetas é tudo Deus, é tudo juízo de Deus. Esse bebê não vai ser abortado, ele vai nascer e ele vai nascer vivo. E aí você tem coisas que caem do céu sobre a terra, e 1/3 da terra é destruída, das árvores, das ervas, os rios são contaminados, os mares são contaminados. E aí você tem ainda o item das coisas espirituais que vão acontecer na quinta, na sexta, a vinda de Cristo, se assim for, na 7ª trombeta. Aí nasceu o bebê. O que eu tenho depois do nascimento do bebê? A dequitação, bacias da fúria, a purificação da terra para que o reino venha e seja estabelecido aqui. Esse foi o meu raciocínio, como eu disse. Existem outras maneiras de nós encaixarmos. Não tem nem a necessidade de fazer isso, é porque a pessoa que queria saber como é que podia ser isso, né? Como é que funciona um parto, sendo que eu não tive um parto, tive que estudar. E como é que isso se encaixa com esses eventos para facilitar o nosso entendimento, até para a gente lembrar, no meio de abalos, o que vem depois. Qual é o próximo passo. E então nós teríamos, do meio da semana para frente, a partir da abominação desoladora, a expulsão, e no fim, as bacias da fúria seriam a limpeza para a transição de reinos, literalmente. E essa é a segunda parte da semana, lógico, é a grande tribulação. Encaixando isso numa outra planilha, que também não preparei para quem está na internet, mas vocês que têm a apostila, está seguindo aí na página 24. Esses são, hoje não é o dia disso, a gente estuda isso no dia do seminário Desmistificando o Apocalipse, nem me lembro qual deles. Então, é só para a gente ver rapidinho, plotado, você tem aqui a semana tribulacional inteira, do começo ao fim. A abominação desoladora está no meio da semana,
vendo aqui. E no início nós temos o que desencadeia essa semana? Da onde vem a permissão para a tribulação começar? De Jesus. Ele está abrindo os selos. Ele abre o primeiro selo, se assim for na cronologia. Na minha cronologia, Jesus abre o selo, começa a semana tribulacional. Ele libera o primeiro cavaleiro, que talvez seja uma assinatura, um pacto, uma aliança formada com muitos, fortalecida sobre uma outra aliança, para que favoreça a construção do templo em Jerusalém. Primeira coisa que acontece é o início da abertura dos selos, e o anticristo vai cumprir o seu papel somente quando Jesus permitir, no início da semana, na abertura do selo. Por causa dessa assinatura, por causa dessa aliança, em muito pouco tempo é possível a construção do templo. Ele leva menos de 3, 4 meses, eles têm 7 ou 8 meses dentro da cronologia de Daniel 8, 2.330 dias. Dá certinho desde o fim até o 7º, 8º mês do início da tribulação. E Babilônia está perseguindo os santos durante todo esse primeiro momento da tribulação, da semana tribulacional, até ela ser destruída pelo anticristo, conforme nós lemos lá no finzinho do capítulo 17 de Apocalipse. Depois disso, nós temos o restante dos selos. Podemos colocar aqui, de repente, algumas daquelas guerras. E existe aqui um segundo cenário, onde a guerra entre o carneiro do Oriente e o bode do Ocidente acontecem aqui dentro. Talvez não tenha ficado claro quem é o anticristo. Para nós ficou claro, para outros não sei. Né? A gente não sabe, mas tem uma outra possibilidade dessas guerras acontecerem aqui. Eu acho que elas estão antes ainda, mas essa caixa precisa ficar aberta. Como a gente sempre diz, né? Caixas doutrinárias precisam ser abertas. O que é absoluto é que Jesus vem. Ele veio, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está por vir e ele vem. Exatamente como tudo vai ser montar desse quebra-cabeças, cabe a nós estudarmos e tentarmos decifrar, mas quanto menos nós colocarmos as coisas relativas para nós em absolutos, mais fácil será mudar depois, quando os eventos mudarem e a gente tiver que recalcular tudo. Temos todos os selos, né? Selo 2, 3, 4, 5, 6, e eu coloco nesse 6º selo a guerra entre Miguel e Satanás, já tendo passado um tempo aí durante essa semana tribulacional acontecendo aqui, ela é finalmente ganha pelos anjos, perdida por Satanás e seus anjos, e são lançados por terra no 6º selo. Aqui, o anticristo recebe um empoderamento, uma unção especial do próprio chifrudo, que vai estar aqui embaixo. Ele vai perder o seu lugar de acesso nas dimensões celestiais e estará restrito à dimensão terrena. Aqui ele sabe de fato que ele tem pouco tempo. E aqui ele vai correr para conseguir realizar seus intentos e sua agenda tenebrosa aqui na Terra. Até a abominação desoladora. Tudo isso, então, não é princípio de dores, já é dor de parto. Nós avançamos um pouquinho, porque a professora gosta de avançar. Não, só Deus entende porque tem tanta pressa de chegar em certos assuntos. Ou porque, sei lá, né? Puxa, é mesmo. E se me perguntarem isso? Aí você vai lá e depois tem que voltar tudo. Começar de novo. Mas você já está acostumado. Então, bora lá. Tenho certeza que a maioria das pessoas vai gostar mais desse adendo do que do resto do vídeo inteiro. O que é mesmo é falar de tribulação e abominação desoladora, né? Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar na nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.